Posso começar? Olha, eu era muito criança ainda quando conheci o seu Mairink, né? E segundo o que me foi contado, ele fazia parte de um time de futebol com esse nome. Então eu conheci assim como Mairink. Para mim ele é como pai mesmo, verdadeiro mesmo, como se eu tivesse nascido e que fosse gerada praticamente por ele, né? Então eu conheci assim, como seu Mairink, e não sei por que não me habituo a chamar de outra maneira. Sabe, eu mesma não sei explicar porquê, eu tenho muito respeito por ele como pai. Hein? Eu estava na ocasião, devia estar com uns 10 ou 9 anos, mais ou menos, quando eu o conheci, né? Papai sempre foi muito amigo, muito ligado a ele, nós também éramos crianças, eu e minha irmã. Então, tanto eu como mamãe, todos nós só tratamos de Mairink, eu mesmo não sei te explicar porquê. Tá? Hein? Para mim, antigamente, eu pensava, porque ele sempre gostou muito de tocar bandolim, né? Não sei se ainda toca, tá? Toca, né? E eu achava que ele estivesse ligado mais à Rádio Mairink Veiga. Eu sempre pensava assim, que não é do tempo de vocês, né? Mas existia uma rádio com esse nome. E eu imaginava que fosse isso, eu mesma não sabia, era muito criança, né? Então eu sempre o conhecia assim como o seu Mairink. Mamãe, todo mundo só trata assim. Como é que era o seu Manuel na época que a senhora tinha 9, 10 anos de idade? Olha, a mesma coisa, minha filha, a mesma coisa. Não mudou nada, absolutamente nada, a mesma coisa. Sempre assim, sempre muito alegre, muito risonho, sabe? Eu sempre muito levada, muito sapé, que ele achava muita graça, né? Eu e minha irmã, sempre acho que somos muito queridas para ele, né? Acho que minha irmã mais um pouquinho, né, não? Não é? Ledinha é mais querida, porque você não gosta mais dela do que de mim? Não, gosto. Não. Eu fico com ciúmes. Então. Olha, minha filha, eu tenho um fato que eu não me esqueço de maneira nenhuma. Eu arranjei uma gravidez quando era muito nova, sabe? Estava com 16 anos, mais ou menos, né? 15 para 16 anos. E esta gravidez, papai era muito bravo, era subdelegado. E nós fomos criadas assim, com aquele rigor, aquele carrancismo de antigamente, sabe? Muito presas às raízes, mamãe era muito presa às raízes, tradições. E nunca tinha acontecido fato igual na família. E então, mamãe dizia, se filha minha, papai também, fizeram uma coisa dessas, eu ponho na rua, eu mato, eu jogo todo mundo na rua. E eu tive medo, minha filha, escondi essa gravidez. Como inexplicavelmente durante 9 meses. E ninguém descobriu em casa. E eu tive esta filha, que hoje também é professora, ela já veio até aqui. Tive esta filha sozinha, sem ninguém. Só que eu, na hora da minha aflição para ter a criança, eu fiquei como se estivesse desacordada. E escutava comentários falatórios na minha cabeceira. Sabe? Alguém estava ali fazendo meu parto. Eu tive sozinha a menina. Você sabe que quando a criança nasceu, mamãe escutou chorar dentro de casa, mamãe e papai. Uma criança correram para a porta, como se, pensando que fosse uma criança que tivessem posto na porta de casa, né? Não, tinha sido eu que tinha dado à luz, sozinha. Como, não sei. Só sei te dizer que eu, para sentir um pouquinho de alívio, eu sofri o dia inteirinho a dor do parto. Hoje eu sei o que é, né? Naquela época eu não sabia. Mamãe escondia. Mamãe era daquele tipo de mães, até hoje ainda é assim, que se ela estivesse conversando com uma visita, que nós chegássemos perto, ela só olhava assim. Nós já entendíamos que tínhamos que sair dali. Não podíamos ouvir, participar. Então, eu com aquele medo, eu escondi tudo isso, sofri uma madrugada e um dia inteiro, só fui ter a garota na outra madrugada, né? Foi mesmo. Então você sabe o que aconteceu? Eu passava mal, eu ia para o banheiro, tinha uma dor terrível, com todos os sintomas já do parto e tudo mais, eu com uma dor terrível e calada, me aguentei firme, né? Não disse nada para a mamãe, não contei nada para ninguém. Foram todos dormir. Eu então, com muitas dores, eu só sentia alívio, assim meio de 4.
Eu fiquei meio de 4. Então a impressão que eu tenho hoje é que eu tive essa criança como um animal, né? Como um cavalo, um cachorro. Eu tive essa impressão, a posição que eu estava. Porque às vezes eles dão a luz até em pé, né? Então eu fiquei assim, eu me lembro que eu senti um pouco de alívio, assim meio de 4, essa parte assim bem deitada e a parte de trás assim levantada. E eu não vi nada, não senti mais nada, eu só sei que eu ouvia vozes na minha cabeceira. Ele falatório, depois ele me disse que eram eles que estavam fazendo meu parto. Eu tive... Justamente. E eu tive a criança, foi um parto tão difícil que hoje eu sei. Você sabe que a hemorragia que eu tive foi terrível. Mamãe teve que queimar o colchão, porque o sangue vazou pro chão. Eu fiquei, você desculpe se eu estou errada em falar isso, eu fiquei, você vê o que é a criação, que era a criação de antigamente. Que eu tive medo, eu não falava para a mamãe o que eu sentia. Então eu fiquei completamente destruída com aquele parto, naquelas condições. Eu tendo aquela criança naquela... Você sabe com quantos quilos a criança nasceu? 5 quilos. Como eu escondi essa gravidez? Então ele sempre me falava, não sei se ele se lembra disso, ele sempre me falava o seguinte, que papai era muito zangado, muito aborrecido, então eles prenderam, foram eles mesmos que seguraram. Compreendeu? Como que eu escondi essa gravidez com essa criança com 5 quilos, né, seu Marinho? Que era linda, linda, linda. Branquinha, que só vem chegar até uma veiazinha azulzinha aqui, né? Como que eu escondi essa gravidez? Então isso me marcou muito. Eu nunca tirei isso da minha memória. Como? Naquela época eu era muito criança. E por incrível que pareça, talvez vocês imaginem assim, não é verdade. Mas eu era ingênua mesmo. Porque eu imaginava que eu pudesse esconder aquela gravidez, esconder aquela filha que nasceu depois e que ninguém ia descobrir. Olha, você sabe que minha mãe era tão cheia de coisas e de manias. Papai não, papai me surpreendeu. Papai chorava, que só você não sabe o que mamãe fez? Mamãe me fez dar a criança para a casa dos meus sogros. E não me deixavam ver a menina até eu casar. Outra coisa, já havia acontecido, eu assumia tudo. E ela não permitia que eu viesse ver a criança, e escondeu tudo e ainda queria, na ocasião, que casasse de véu e grinalda, porque hoje é a coisa mais natural, mas ela queria que eu casasse de véu e grinalda. Sabe? Eu assumia tudo. Já tinha tido minha filha, assumia tudo. Eles tapearam, fizeram o casamento em 6 meses, para não fazer assim em cima da hora, para não chamar atenção. Eu sabia, que todos sabiam, né, seu marido? Seu marido foi convidado para Foi, então. Um casamento que só vem para... Você entendeu, né? Para salvar as aparências. Para que isso? Hein? Foi convidado. Essa é a figura de destaque lá no casamento. Então, foi convidado. E para padrinho. Foi sim. Mas nós gostamos demais dele, adoramos, já que eu sou muito descuidada com as minhas amizades, sou assim mesmo, sabe? Sou muito relaxada. Já era naquela época, papai brigava, na ocasião dos velhos e tudo mais, né? Brigava conosco, nós nunca nos ligávamos, embora eu conheça, saiba que eu devo, o que eu devo fazer e tudo mais, eu sou muito desligada mesmo. Sou ingrata para ele. Porque ele com o senhor é como meu pai. Eu não vinha falando para você agora mesmo, aqui no carro, na hora que nós vimos. É como meu pai mesmo. Meu pai, como se ele fosse meu pai mesmo. Sabe? Não é só espiritual, não. Como se fosse meu pai mesmo. Tá? Ieda Rodrigues Pires, sou professora, diretora de escola, né? Tá? Me saí bem com a entrevista? Meu Deus do céu, seu marido. Olha, aí eu estou muito acanhada para falar. Ficou ótimo. Muito bom. Pois é, mas esse detalhe eu não esqueço, minha filha. Que coisa inesquecível, né? Filha de um amigo meu. Rapaz, minha boca tem que ir. Olha, esse meu amigo era delegado Quase seu irmão, né? Quase que eu gostava. Eu não tenho instrutor não, sou eu mesma que faço lá para a professora. Então eu vou dar uma olhada. Olha, eu vou... A Angélica traz o recado para mim, traz a Angélica para mim? Porque eles me mandaram o ofício convocando, mas não disseram ainda, não mandaram programação ainda. Tá? É assim que isso. Se pudesse for uma hora assim que eu esteja ocupada, eu venho contigo. Tá bom?
Mas eu quero você lendo o livro. Você pode me explicar, Você lê, Argélia? Eu leio. Leio mesmo. O Ricardo quer virar aqui. Eu vou lá. Nós queremos descer de classe, vamos lá. Bom dia para todos. Beijo, cachorro, gato. Será que tirar um cigarro da boca? Nossa, isso aqui. Brasileiros no Paraguai. A roupa branca por si só fazia propaganda. Eram chamados para dar explicações pelos sentinelas das embaixadas, consulados e missões. Sem as restrições, proporciona o equilíbrio físico, psíquico, moral e espiritual. Porque a cultura racional nasceu no Brasil. O Brasil é um país privilegiado pela natureza, em riquezas minerais, em extensão demográfica e em condições climáticas, o que lhe favorece recursos de abrigar povos de todas as raças. Como disse um dia um profeta, o gigante que dorme na América do Sul será o celeiro do mundo e irá racionalizar o planeta com o conhecimento da paz universal. Porque sua história e suas conquistas se fizeram pacificamente, sem abalos e sem derramamento de sangue. O Retiro Nacional é a residência do autor da obra, Sr. Manuel Jacinto Coelho, onde atualmente chega a fazer até 3 livros por semana. Mas os estudiosos da obra, desejosos de contribuir com a sua grande missão e com o movimento cósmico de evolução da natureza, começaram a chegar espontaneamente e a se aglomerarem à sua... Os livros são impressos em gráfica própria, bem como todo o material didático de divulgação, como prospectos, jornais, painéis, álbuns, etc. Esta científico. Mais significativas para a cultura racional, os estudiosos da obra Universo em Desencanto aglomeram-se aos milhares aqui no Retiro Nacional, onde compartilham da paz, do amor e da fraternidade que são proporcionadas pelo conhecimento racional. Para expressarem sua gratidão ao Mestre, prestam-lhe diferentes homenagens. Estudantes de cultura racional também incluem nas festividades de homenagem ao mestre
Shows musicais de vários gêneros, para todos os gostos. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na livro. E em todos os estados brasileiros e em vários países do mundo, os estudantes de cultura nacional movimentam-se de todas as formas para divulgarem o conhecimento nacional. É a responsabilidade de quem se conhece, de quem sabe do que a humanidade precisa para a solução de seus problemas.